Vamos para a terceira parte da liturgia de hoje, do sábado de Aleluia. A sexta leitura está em Baruque, capítulo 3, versículo 9 a 15, depois o versículo 32 e depois o capítulo 4, versículo 1 a 4. Baruque, capítulo 3, versículo 9 a 15, depois o versículo 32, depois o capítulo 4, versículo 1 a 4. Ouve, Israel, os preceitos da vida. Presta atenção para aprenderes a sabedoria. Que se passa, Israel? Como é que te encontras em terra inimiga? Envelheceste num país estrangeiro e te contaminaste com os mortos. Foste contado entre os que descem à mansão dos mortos e abandonaste a fonte da sabedoria. Se tivesses continuado no caminho de Deus, viverias em paz para sempre. Aprende onde está a sabedoria, onde está a fortaleza e onde está a inteligência, e aprenderás também onde está a longevidade e a vida, onde está o brilho dos olhos e a paz. Quem descobriu onde está a sabedoria? Quem penetrou em seus tesouros? Aquele que tudo sabe, conhece-a, descobriu-a com sua inteligência. Aquele que criou a terra para sempre e a encheu de animais e quadrúpedes. Aquele que manda a luz e ela vai, chama-a de volta e ela obedece tremendo. As estrelas cintilam em seus postos de guarda e alegram-se. Ele chamou-as e elas respondem: Aqui estamos, e alumiam com alegria o que as fez. Este é o nosso Deus, e nenhum outro pode comparar-se com ele. Ele revelou todo o caminho da sabedoria a Jacó, seu servo, e a Israel, seu bem-amado. Depois ela foi vista sobre a terra e habitou entre os homens. A sabedoria é o livro dos mandamentos de Deus e a lei que permanece para sempre. Todos os que a seguem têm a vida e os que a abandonam têm a morte. Volta-te, Jacó, e abraça-a. Marcha para o esplendor a sua luz. Não des a outro a tua glória, nem cedas a uma nação estranha teus privilégios. Ó Israel, felizes somos nós, porque nos é dado conhecer o que agrada a Deus. Então essa sexta leitura, né, leitura do livro do profeta Baruque, fala pra gente, né, que nós devemos sempre louvar e glorificar a Deus, né? Então, que nós, ele fala aqui, né, marcha para o esplendor do Senhor. Então, que nós possamos seguir os ensinamentos de Deus, sempre obedecê-lo, né, sempre dar louvores e glórias, né, e que nós possamos sempre ser felizes, né, porque nos é dado conhecer o que agrada a Deus, como fala aqui o profeta Baruque, tá certo? E agora, né, a sétima leitura. A sétima leitura está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 16 e 17, depois o versículo 18 a 28. Ezequiel, capítulo 36, versículo 16 e 17, e depois o versículo 18 a 28. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando as nações para onde foram, profanaram meu santo nome, pois se dizia deles: Estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde vos fostes. Eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus. E quando eu for santificado aos seus olhos, e vos tomarei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo.
e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, essa 7ª leitura mostra pra gente, né, que o profeta Ezequiel, Deus fala através do profeta Ezequiel o seguinte: derramarei sobre vós uma água pura e dar-vos-ei um coração novo. Então, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas faltas e nos convertermos para uma vida nova em Cristo Jesus, né? Em Deus, Deus nos dá uma água pura e um coração novo. Então, basta que a gente acolha isso com muita fé, né? Com muita reflexão e com muita alegria, tá certo? E agora nós terminamos aqui as leituras do Antigo Testamento, vamos agora para a leitura do Novo Testamento, a epístola, né? A carta aos Romanos, né? Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 3 a 11. Romanos, capítulo 6, versículo 3 a 11. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois se formos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Então, essa leitura da carta de São Paulo aos Romanos fala o seguinte, né? Que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. Então, do mesmo jeito que Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Então, como eu falei agora há pouco, quando nos convertemos para uma nova vida, nós ressuscitamos junto com Jesus. Então, que nós possamos, né, sempre, né, nos converter para uma nova vida e ressuscitarmos com Cristo Jesus, né, e que nós possamos, né, viver uma vida de fé, né, uma vida em comunhão com Deus sempre, tá certo? Então, agora, né, nós encerramos aqui a 3ª parte da nossa liturgia do sábado de Aleluia. Daqui a pouco eu vou postar para vocês a 4ª e última parte com o Evangelho do dia.